Então, a forma que a gente vive, o ambiente que a gente vive, a influência que nós sofremos, determina como elas vão se conectar. Se a gente não tiver nas nossas conexões neuronais uma boa sinapse, todo o restante também vai começar a se codificar de uma maneira que não é tão legal. Olá, eu sou a Aline Pelliccioli e hoje vamos falar sobre neuroplasticidade e como isso influencia na educação. O que é essa tão famosa neuroplasticidade? Bom, vamos começar falando de onde vem. Neuroplasticidade vem do grego de plásticos, que é dar forma, formar. Neuroplasticidade é a mudança estrutural e funcional do nosso cérebro, ou seja, são formações que se dão através das experiências que nós vivenciamos ou então por treino, vamos colocar assim, tipo um exercício físico do cérebro. Vamos deixar assim por enquanto. O cérebro, ele é um órgão que tem tanta capacidade e tantas conexões, e a capacidade dele de se moldar é tão gigante que a gente pode facilmente falar que ele é dinâmico, que ele é conforme aquilo que nós vivemos e a forma que nós vivemos também. Claro que quando nós nascemos com poucas conexões neuronais. Mas isso logo muda, tá? Nos primeiros 2 anos de vida aí de uma criança, ela dobra a quantidade de conexões neuronais de um adulto, para vocês terem ideia. Pensa na dimensão que isso é. Lá na frente vocês vão ver como é que lá na fase adulta a gente já tem menos conexão que uma criança. Mas por enquanto, né, vamos seguir o curso aqui. Na vida adulta nós temos uma coisa chamada apoptose. A apoptose, ela é a eliminação, a quebra das conexões neuronais que não foram utilizadas, ou seja, que não tem mais serventia. Mas antes mesmo da apoptose, na adolescência, a gente passa por um período de poda neuronal, que é a desativação daquilo que a gente não usa tanto. Então percebam que fantástico, quando criança a gente nasce com poucas conexões neuronais, a gente dobra e triplica, aumenta muitas conexões neuronais, na adolescência a gente já começa a desativar, né, aquilo que não está usando tanto. Na fase adulta, a gente literalmente quebra o que não está sendo utilizado para poder facilitar, para poder otimizar o circuito elétrico, enfim. Então, a gente está falando aqui de um órgão que tem uma capacidade de nos guiar em vários aspectos. E hoje a gente já sabe, as pesquisas já mostram que se você fizer uma estimulação intensa por um período de tempo com o cérebro, tá? E depois você diminuir o estímulo e a duração, ainda assim você vai ter uma resposta positiva depois que já parou o estímulo. Só que é o seguinte, né? Isso é para as coisas boas e também para as coisas não tão boas. Então, quando a gente fala em quantidade de conexões, é difícil até de imaginar o impacto disso no comportamento, no aprendizado de um ser. Mas muito mais importante, totalmente ao contrário do que as pessoas pensam, não é a quantidade de conexões neuronais que tem a maior relevância para o aprendizado, e sim como elas se conectam, como acontece essa conexão neuronal. Então, a forma que a gente vive, o ambiente que a gente vive, a influência que nós sofremos, determina como elas vão se conectar. Se a gente não tiver nas nossas conexões neuronais uma boa sinapse, todo o restante também vai começar a se codificar de uma maneira que não é tão legal. E mais importante ainda, que eu dou assim um super crédito para tudo que acontece após a gente ter vivido experiências e ter se moldado, que inclusive, tá, esse processo de desenvolvimento neuronal, ele termina só entre 20 e 25 anos, dependendo da pessoa. Vamos considerar o prazo máximo de 25. Caramba, é um super tempo de desenvolvimento
onde a forma e o ambiente que a gente vive influencia como a gente codifica as coisas. Pensa na relevância que isso tem. Ou seja, né, aquilo que a gente está ensinando ou fazendo ou expondo os nossos filhos vai ditar muita coisa na vida deles. Mas ok, tendo feito essa reflexão que veio aí do além, tem um processo chamado mielinização, que é uma cobertura natural que nós produzimos, que passa por cima dessas conexões neuronais, dessas baterias de conexões que a gente faz. E essa mielinização, que é essa, vamos chamar de uma gordurinha, a pochetezinha das conexões neuronais, elas fazem com que automaticamente você repita um comportamento, você aja de determinada forma e numa velocidade muito maior do que apenas as conexões neuronais. Isso também significa que quando você está lá na sua vida adulta com 30 anos, tem vários comportamentos que de repente você tem. Como pai, como mãe, de repente você fez um negócio que você já tinha dito que não ia fazer. Por quê? Porque já está tão internalizado, já está tão protegido, está tão mielinizado, que o comportamento acaba sendo automático. Quando você se dá conta, já até aconteceu. Bom, sabendo que as nossas conexões neuronais, que a gente tem um processo de mielinização e que elas são responsáveis por muito mais funções que apenas as da nossa mente superior, elas interferem também na forma que a gente recebe e responde aos estímulos, seja ele interno ou externo, é que é importante que a gente garanta que as sinapses que são feitas ao longo da vida da criança e do adolescente sejam sinapses de qualidade, sinapses de... não é qualidade, sinapses que tragam bons resultados, tá? Para a vida adulta desse cidadão. E quando a gente toma total consciência disso, a gente muda até a forma que a gente lida e que a gente se engaja com os nossos filhos, principalmente na adolescência. E muitas coisas que a gente acredita que são apenas pequenas rotinas, coisinhas bestas, conhecimentos da antiguidade, coisas ultrapassadas, de repente, quando a gente tem conhecimento da complexidade que as coisas funcionam e como elas funcionam e com base no que elas funcionam, de repente a gente percebe que não é apenas uma formalidade, não é apenas um ritual antigo, é muito além. Por quê? Para você, agora compreendemos o que é a neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de se moldar e se modificar ao longo de toda a vida através das experiências e do ambiente que a gente está exposto, tá? Claro que depois dos 25 anos isso baixa significativamente, a nossa capacidade de neuroplasticidade diminui e aumenta a quantidade de áreas que já estão mielinizadas. Mas isso não significa que você não consegue mais fazer mudanças de comportamento, tá? Mas com certeza dá mais trabalho, né? Dá bem mais trabalho. Mas é possível, com trabalho, com terapia, com vigiar comportamento, dá para você fazer alterações. Mas é muito mais simples você já fazer conexões corretas na época da infância e da adolescência. Claro, gente, para que modificar um conhecimento que já está instalado, em vez de já instalar crenças, conexões, forma de lidar já positiva desde sempre, e nem ter que ter esse trabalho de mudar lá depois que nosso cérebro já não está mais nem querendo fazer nada. Por isso que, para a gente garantir isso, já sabendo que é a neuroplasticidade, já sabendo que é a mielinização e o impacto que isso tem na formação e desenvolvimento do ser, do caráter, da vida, da codificação, da forma como lida, da forma que recebe o impacto das coisas, é importante que a gente garanta que tenha boas baterias de conexões. E como que a gente faz isso? Adivinha, adivinha. Através da boa alimentação. Sim, gente, não tem para onde correr. A alimentação entra em tudo. Boa alimentação nos horários corretos, uma alimentação com qualidade, uma noite de sono reparadora. Então, ali entre 10 horas da noite e 5, 6 horas da manhã é o melhor sono e é importante que a gente garanta isso para os nossos filhos, adolescentes, não só por conta da questão da mielinização e da neuroplasticidade e tudo mais, mas porque o sono é regulador de humor.
Então, toda vez que você tem privação de sono ou noites de sono que não estão adequadas para a necessidade de desenvolvimento do seu corpo e do seu cérebro, você vai ter aí uma irritabilidade, você vai ter, enfim, uma série de situações que vêm através do processo da privação de sono ou de sonos de má qualidade, né? Noites dormidas de má qualidade. Então, alimentação para preservar, uma noite de sono, exemplo, como a gente está sendo adaptado pelo meio, como a gente está codificando e aprendendo pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está experienciando, e os primeiros períodos da vida da criança, ela praticamente lida muito mais com os pais e a família mais próxima, eles servem como um exemplo através da comunicação. Porque coisas que os nossos adolescentes não entendem, que as nossas crianças também não entendem, a gente consegue passar para eles através da comunicação, explicando o que é, como é, por que é. E para você ter uma boa comunicação, que aí já é outro assunto que a gente pode até tratar em outro vídeo, mas a comunicação, ela precisa ser fluida, ela precisa ser consistente ao longo de todo o período que você está educando e tendo vivências com seu filho. Porque se ele bloquear, se ele sentir que a comunicação não está mais efetiva, aquilo que ele não entender, ele vai adquirir através de uma outra pessoa, pela perspectiva de uma outra pessoa, ou pelo exemplo de uma outra pessoa. Por isso que é tão importante nós, pais, servirmos de exemplo, porque o aprendizado é muito maior pelo que a gente vê, pela forma que a gente se sente em relação ao comportamento dos nossos pais, pelo impacto do comportamento no ambiente, do que pela comunicação em si, porque a comunicação verbal corresponde a apenas 7%. Isso significa que todo o restante está envolvido com corpo, está envolvido com tom, está envolvido com volume, com postura, com uma série de outras coisas que a gente às vezes esquece que existe. Então, o exemplo, a paternidade, por exemplo, ela é um desafio não só para o adolescente, que tem que corresponder à expectativa, tem que corresponder ao que ele está vendo. Poxa, meu pai, minha mãe tem uma integridade, tem um comportamento, tem isso, eu também gostaria de ser assim, e isso faz sentido para mim. E uau, que desafio! Como também é um desafio para a própria mãe e para o próprio pai, porque não é fácil você andar no caminho que você fala, né? Tudo é muito mais fácil dito do que feito, fato. Então, isso é significativo, trazer o conhecimento de como as coisas são tão complexas dentro do cérebro, como elas correm ali, como as coisas tão simples têm um impacto muito maior do que o que a gente imagina na primeira infância e na adolescência, e como isso pode ser um fator de diferenciação no sucesso do seu filho lá na frente, é que a gente se dá conta da responsa que a gente tem com essa missão. Não vou dizer que é uma responsabilidade super pesada, ela é para ser fluida, mas com certeza ela é desafiadora, porque ela demanda que nós também tenhamos mudanças de comportamento e continue evoluindo. Gente, não é fácil não. O que eu tenho para dizer neste momento é que não dá, sabendo dessas coisas, não tem nem como a gente pensar em terceirizar a educação dos nossos filhos. Por mais restrição de tempo que a gente tenha, por mais que pareça desafiador, a gente precisa ter tempo de qualidade para que a gente possa realmente contribuir nesses processos físicos, estruturais da vida dos nossos filhos. Não dá para terceirizar não, viu? Vamos educar, vamos para cima, vamos fazer o melhor que a gente pode, vamos usar amor e vamos usar conhecimento. Conhecimento é nosso aliado na educação dos filhos. Então, segura aí essa informação da neuroplasticidade, da mielinização e lembra cada situação que seu filho vive, cada evento que ele é exposto na adolescência é importante. Importante conversar, importante compreender, importante cocriar, importante analisar, porque isso ainda está moldando a forma com que eles se tornarão adultos. Lembre que o cérebro deles só estará formado lá perto dos 25 anos. Na melhor das hipóteses, num cenário positivo, com 20 anos. Ainda assim, são 20 anos onde a intervenção de forma ativa, de forma consistente, amorosa,
vai fazer uma super diferença na vida do seu filho. Então não abram mão desse tempo, não abram mão de participar disso, não abram mão do conhecimento que vai trazer leveza e facilidade para você educar e ter uma relação muito mais legal, divertida, interessante e fluida com o seu filho. É isso aí.